Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos hoje para mais um devocional. Pegue sua Bíblia. A minha está aqui. Gente, minha Bíblia é de 2021, ela é velhinha, mas eu tenho um apego emocional nela, então, não sei, ela tá velhinha, mas é a minha. Eu sou doida por ela. Vamos lá, livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, nos diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então aqui o apóstolo ele fala referente à carta a Filipenses sobre o que ele sente, né, de ter levado a mensagem para aquele povo, e ele diz aqui que aquele povo ele vivia em obediência àquilo que Paulo tinha levado para eles, né, aquilo que eles tinham aprendido através da vida de Paulo. Só que Paulo, ele demonstra que ele sabe que mesmo na ausência dele, aquele povo ele segue em obediência. E eles não precisam da presença de Paulo no lugar para que eles façam aquilo que eles sabem que é o correto a ser feito. E durante essa semana eu estava refletindo sobre essa mensagem, principalmente, é muito comum assim no meio dos jovens, né? Então, quando costuma ter aquela época que é, digamos, mais rebelde, então começa a questionar muitas coisas, começa a desejar muitas coisas, começa a viver muitas coisas diferentes. E aí eles querem se apegar na ideia de que é um super-herói, de que pode tudo, e que ninguém manda nele, e que a vida é linda, assim, em tudo que ele puder fazer, e ao mesmo tempo é linda também com o Senhor, e que também tá tudo bem. Só que se a gente pega a palavra, a gente sabe que não é exatamente assim que as coisas funcionam. E hoje eu vejo, por exemplo, nas minhas experiências mesmo de quando mais nova, eu lembro que eu achava que eu teria uma adolescência muito diferente. Eu não cresci no evangelho, né? Me converti aos 14. Me converti aos 14 anos de idade e foi ali naquele início, né, ali de fase de adolescência, já tava ali bem colocada nessa fase. E embora eu nunca fosse uma menina que tinha interesse em coisas ali de muita muvuca, de muito barulho, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Eu achava, quando mais nova, que eu teria uma adolescência muito regrada assim, festas escolares e vários namoradinhos, e eu seria uma menina super descolada, e como vocês podem ver, não aconteceu nada dessas coisas comigo. E depois eu lembro que no início ali do começo de uma fase adulta, eu comecei a questionar muito essas questões, né, do porquê que eu não podia tal coisa, do porquê que eu não podia fazer aquilo. Então tudo pra mim virou um grande ponto de interrogação na minha cabeça, porque eu queria entender por que que eu não podia viver aquelas coisas, né? Então ali entrou uma religiosidade. Eu achava que eu não poderia fazer aquelas coisas porque a religião me dizia que eu não podia fazer aquelas coisas. Só que eu tinha o livre-arbítrio de fazer aquilo se eu quisesse, porque ainda que a religião impusesse algo, se eu sei que a vida é minha e eu tenho esse livre-arbítrio assim para poder fazer o que eu bem quiser, se eu fizer algo de errado, a igreja, o ambiente em que eu congrego a igreja, não vai saber que eu pequei. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia ser essa pessoa, eu não conseguia agir dessa forma. Porque na minha cabeça não era o estilo de vida que eu queria, não era o que de fato eu via prazer em fazer. E aí durante esse período eu fui ficando cada vez mais próxima de coisas ali dentro da minha própria igreja, né, de ministérios, de participação, teatro, dança, que eu gostava muito, e eu comecei a perceber que aquilo ali, as coisas que eu achava que poderiam encher o meu coração, poderiam me trazer satisfação, elas não traziam. E eu comecei a perceber que as pessoas à minha volta, que tinha a possibilidade de viver dessa forma, vivia, gostava, mas sempre reclamava como se aquilo nada daquilo era suficiente. Então sempre faltava alguma coisa. Isso, ó, o carro aí tentando atrapalhar a minha gravação. E aí eu comecei a perceber que essas amizades, elas não ficavam assim tão satisfeitas com aquele estilo de vida, enquanto eu ficava cada vez mais satisfeita na pessoa que eu estava me tornando. E eu lembro que daí o questionamento ele mudou, de tipo assim, por que que eu não posso fazer isso, do porquê que eu não quero fazer isso. Que a palavra diz que tudo ali é lícito, mas que nem tudo te convém.
Então eu poderia fazer aquelas coisas que eu queria na época se eu quisesse fazer, mas de fato nem tudo convém. E eu acredito que foi justamente essa questão de não ser algo ali que convém fazer, eu encontrava ali respostas para aquelas dúvidas que eu tinha. Só que como eu ainda não me sentia totalmente satisfeita no estilo de vida que eu vivia, eu tentava mesmo assim buscar alguma coisa que me preenchesse, buscar alguma coisa que fizesse sentido na minha cabeça. Até que ali, conforme os anos de evangelho eles foram passando, eu fui me aproximando cada vez mais da palavra e através disso eu comecei a entender de que eu não preciso dessas coisas para encontrar uma felicidade plena. E essas coisas que eu digo é do particular meu, de coisas que eu sei que não são compatíveis com aquilo que eu acredito dentro da palavra e eu escolho não viver. Mas às vezes para você o contexto pode ser um pouco diferente. Tem pessoas que têm pensamentos diferentes e também tá tudo bem. A questão que eu trago é das coisas que para mim no passado eu queria fazer porque eu achava que poderia ser legal, eu achava que poderia me preencher. Eu via amigas fazendo, amigas agindo e eu achava que isso poderia me ajudar também. Mas é tudo isso muito passageiro, é uma fase de vida. Então é uma fase que se a gente não é muito bem alicerçado naquilo que nós acreditamos, a gente pode se deixar levar por aquilo que nós achamos, mas não para aquilo que de fato é verdade. E através dessa palavra aqui, o apóstolo ele fala, né, que ele via o quanto que aquele povo era obediente a partir daquilo que foi ensinado a eles. Mas não é uma obediência religiosa, é uma obediência em amor. É uma obediência que não é uma obrigação você agir dessa forma. É um prazer ser assim, é um prazer viver assim. E quando a gente tem esse prazer genuíno, esses questionamentos eles vão embora. Porque você não sabe mais o porquê você vive daquele jeito que você vive. Porque você deixa de viver coisas que você acha que poderiam te fazer bem. Porque você descobre que há algo muito melhor em você servir e viver ali para o Senhor. E através dessas experiências ao longo da vida e também ali através da palavra, isso foi ficando cada vez mais claro. E eu vejo que hoje muitas pessoas, elas vivem nessa rebeldia. Alguns vivem por querer ali se reconciliar, se consertar, digamos assim, com o Senhor, mas ainda não conseguiram de fato essa desenvoltura ali, conseguir esse nível novo de desenvolvimento ali em intimidade com o Senhor. Mas também tem pessoas que vivem uma vida assim, são conhecedores da palavra, mas não ligam para esse estilo de vida, né, ali voltado à palavra de Deus, não ligam de agir de uma forma diferente. E também tá tudo bem, porque, né, cada um tem a sua vida, cada um acredita e faz aquilo que de fato quer fazer. Mas a pergunta que fica é: isso de fato te preenche? Você sente uma felicidade genuína vivendo da forma que você vive? Então eu falo hoje eu tenho uma alegria plena no Senhor. Tem uma passagem aqui que ele fala que o apóstolo diz que ele conheceu tanto a parte ali de escassez, digamos assim, quanto a de fartura, mas em todas as coisas ele foi fortalecido. Então em tudo ali o Senhor era presente. Então mesmo na escassez ou na abundância, o Senhor era suficiente. E nas nossas vidas a gente tem que ter isso. É claro que falar é muito fácil, né? De viver uma pessoa que vive sem mantimentos dentro de casa, sem saber como vai ser o dia de amanhã, não é uma coisa fácil. Mas ali é um exercício da fé. Se nós cremos num Deus, nós também precisamos crer que Ele é suficiente para cuidar de nós. Ele é suficiente para suprir as nossas necessidades. E aí depois o apóstolo ele fala assim, ainda em Filipenses, versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então o Senhor ele executa em nós à medida ali que a gente também vai se entregando para ele, porque ele é tanto o desejo daquilo, mas também o de realizar aquilo. Então se a gente quer viver uma vida nova com Deus, ele é poderoso para realizar esse desejo presente no nosso coração. Mas se nós não quisermos viver ali uma vida para ele, ele nos permite viver a vida que nós queremos levar, mas sabendo que nós colheremos os frutos dessa vida. Ah, Thalita, é um fruto negativo? Não sei, vai depender com aquilo que você vive.
vai depender daquilo que você faz. E aí, se a gente pega aqui, ainda voltando no versículo 12, no finalzinho dele, que fala assim: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. No meio cristão não tem nada que a gente anseie mais do que ter a nossa salvação. Porque aí nós estaremos com Cristo, ali nós viveremos ao lado de Jesus. E a palavra que diz para que a gente cuide disso como algo precioso. Quando nós vivemos numa rebeldia, falando assim agora no meio cristão, para quem é conhecedor ali, vive da palavra, quer viver da palavra, quando a gente vive de forma rebelde no meio ali da fé, a gente não está cuidando com tremor e temor sobre a nossa salvação. E aí é muito comum, eu nunca ouvi de fato alguém falar pra mim, mas eu já ouvi muito relato de pessoas falando que alguém dizia que eu vou viver muito a vida e daqui uns anos eu foco em Deus. Daqui uns anos eu me converto, daqui uns anos eu vou lá tentar conhecer mais da palavra de Deus. Só que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Assim, vale a pena abrir mão da obediência no Senhor por um período, sendo que nesse período muitas coisas podem acontecer. Eu não digo necessariamente ali a pessoa falecer, né? Mas eu falo de tipo assim, pode acontecer tanta coisa negativa e você ali se afastou do Senhor, sabe? Você poderia ter um suporte ou você poderia até ter evitado todo aquele problema. Então, vale a pena agir na rebeldia? Vale a pena estar distante do Senhor? Vale a pena olhar para a salvação e não encontrar o prazer nela e viver uma vida que não é compatível ali com a salvação que você deseja ter? Porque se a gente também quer aquilo, quer estar com Cristo, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser aqui irrepreensíveis, né? Como tem uma parte da palavra que diz. E eu vejo que hoje, por conta até mesmo das coisas à nossa volta, que tudo parece muito chamativo, parece muito interessante, às vezes isso pode sim brilhar os nossos olhos. E para aqueles que viveram nessa rebeldia ou acabaram falhando em algum momento ali durante o evangelho, Deus também é poderosíssimo para te perdoar e você seguir uma vida plena com o Senhor. Ele lança fora o nosso erro, ele esquece desse nosso passado, se nós de fato quisermos ter uma vida melhor. E a questão é, você quer viver em obediência ao Senhor? Não é um fardo, é um privilégio. Então, assim, hoje eu não... Claro que a gente abdica de muitas coisas, que às vezes a gente pode até querer, mas nada se compara àquilo que Deus tem para nós. Ele sempre terá o melhor dele para nós. E isso também daqueles que vivem ali uma vida buscando servir ao Senhor com obediência. Então sirvam, pensem só, se Deus não fosse onipresente e eu quisesse fazer alguma coisa aqui que eu sei que não vai de acordo, eu faria? Aí a gente consegue ter a resposta de onde está o nosso coração. E aí, onde é que está o seu? Essa foi a palavra de hoje, espero que tenham gostado. Tchau!